Glórias a Deus, nós estamos aí em mais um domingo. Felizes hoje, não sei se vocês perceberam, tinha um objeto não identificado no céu de Curitiba, né? Amarelo, uma bola amarela. Fazia uns 3 meses que nós não vimos, né? O sol. E por isso que os irmãos estão mais felizes hoje, porque tomaram uma vitamina D, que fazia tempo que não tomavam ela vinda diretamente do sol, era só em cápsula, né? Mas não se anime, porque segundo a previsão, amanhã já tem chuva de novo. Curitiba é a capital que mais chove, obrigado. Curitiba é a capital que mais chove no Brasil. Mas glórias a Deus. Eu quero ministrar uma palavra aqui para vocês, mas antes eu quero dizer que eu estou feliz porque nós ficamos felizes quando nós convidamos alguém, a pessoa vem, né? Hoje eu convidei meu primo querido, está ali, ó, fica de pé, as pessoas acho que conhecem ele, do Balanço Geral da Record, o Jason Goulart. Olha, depois você pode dar um abraço nele no final, mas só para aqueles que assistem a Record. Quem assiste a RPC, não. Né? Você ajuda ele aí, espalha a notícia para ele chegar em primeiro lugar, né, Jason? Fiquei feliz. O Jason é um primo querido, assim, nós somos muito próximos, crescemos muito juntos. O Jason é filho da tia Lourdes, já falei da tia Lourdes aqui em outras mensagens, né? Ele é o filho mais velho da tia Lourdes. E a tia Lourdes é uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, na minha fé. Então, o Jason é o filho mais velho dela. E alguns já conhecem a tia Lourdes, porque eu já falei dela aqui algumas vezes que eu preguei, né? E fiquei feliz que ele está aqui hoje. Deus te abençoe, Jason. Nós vamos ministrar uma palavra cujo texto está no Salmo 23, um salmo conhecido. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Salmo 23, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, essa mensagem tem por título O Meu Pastor. Salmo 23, do verso 1 ao verso 3, diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Na última vez que eu preguei no mês passado, eu trouxe uma mensagem, eu preguei aqui ainda no mês de setembro, uma mensagem cujo título era Como Deus te vê. Quantos lembram dessa mensagem? Como Deus te vê. A mensagem tinha por objetivo uma reflexão, nós viéssemos a refletir a respeito de muitas vezes o descompasso que há entre a forma como nós nos vemos e a forma como Deus nos vê. Porque muitas vezes nós nos enxergamos diferente do que Deus nos enxerga. Então, naquela ocasião, eu queria levar você a refletir sobre a forma como Deus nos vê. Hoje eu quero caminhar com uma outra mensagem, mas que tem um objetivo similar. Ao invés de olharmos como Deus nos vê, eu quero fazer você refletir através do Salmo 23, como você vê Deus. Quem é Deus para você? Se daquela vez a ideia era que você refletisse, quem é você para Deus? Hoje eu quero fazer você pensar e refletir, através da experiência do salmista Davi, através daquilo que ele escreveu, quem é Deus para você? Como você vê Deus? Se eu fizesse essa pergunta para você, se eu te perguntasse isso no particular, no individual, como você vê Deus? Quem é Deus para você? Qual seria a sua resposta? Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? A tua experiência de vida, tudo aquilo que você viveu até hoje, os teus relacionamentos com Deus, o tempo que você passa com Deus, a tua intimidade com Deus, os momentos bons da sua vida, os momentos não tão bons da sua vida, os momentos alegres, os momentos tristes, mas enfim, toda a tua história, até aqui. Como você pode definir quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? Diante dessa vida, diante dessa experiência, diante de tudo que você já viveu. Se você tivesse que me responder essa pergunta agora, quem é Deus para você? Qual seria a sua resposta? Se perguntássemos isso para os personagens bíblicos, outras pessoas, se perguntássemos, se encontrássemos essas pessoas da Bíblia e perguntássemos como você vê Deus, qual seria a resposta?
Talvez se perguntássemos a Abraão, a resposta seria: Deus é o que promete e cumpre. Porque eu era um homem que não podia ter filho, ele me fez uma promessa, e ainda quando velho, com quase 100 anos, eu carreguei uma criança nas mãos. Se perguntássemos a Jacó, quem é Deus para você, Jacó, como você vê Deus? Talvez Jacó dissesse: Deus é aquele que muda o nome, mas não apenas muda o nome, ele muda uma história. Se perguntássemos para José, quem é Deus para você, José? Como você vê Deus, José? Talvez José dissesse: aquele que me tirou de um lugar de desonra e me colocou num lugar de honra. Quem é Deus para você, Moisés? Como você vê Deus? Moisés diria: Deus é o meu amigo, com quem eu falo face a face. Com quem eu falo face a face. Quem é Deus para você? Como você vê Deus? O Salmo 23 talvez seja uma resposta de Davi a esta pergunta. Talvez se encontrássemos Davi, se tivéssemos a oportunidade de estar com ele e perguntássemos: Davi, você que é um personagem tão importante, você que é uma pessoa tão conhecida, você que é uma pessoa cujos salmos são lidos, são falados, são recitados, você que é uma pessoa cuja história é contada, recontada, você que é uma pessoa que tem momentos magníficos, quem é Deus para você, Davi? Talvez a resposta de Davi fosse um sonoro: o Senhor é o meu pastor. A experiência que nós temos com Deus, a experiência que nós desenvolvemos com Deus, a experiência do nosso dia a dia com Deus, ela vai dizer, ela vai refletir na imagem que nós temos de Deus, quem é Deus para você e como você vê Deus. Para algumas pessoas, Deus é um ser distante, que está lá longe, que está lá no céu, que às vezes nem contato muito com a terra não tem. Quem é Deus para você? Como você vê Deus? O Salmo 23 é talvez o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Junto com o Salmo 91, ele está na casa das pessoas. Você entra na casa de alguém, sempre tem um quadro, né? Ou tem lá o Salmo 23, ou tem uma Bíblia aberta no Salmo 23, ou tem lá o Salmo 91, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Você viaja pelas estradas do Brasil, passa pelo menos uns 10 caminhões na tua frente com o Salmo 23 escrito no para-choque do caminhão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe cristão que não conheça o Salmo 23. Não existe uma pessoa que não conheça o Salmo 23. Porque desde criança a gente aprende o Salmo 23. Nós recitamos o Salmo 23. Inclusive, quando a gente era criança na escola bíblica dominical, se a gente não soubesse o Salmo 23, a gente sofria bullying. Não é verdade? Se alguém perguntava para você: fala um salmo da Bíblia. Eu não sei, mas você não sabe nem o Salmo 23. Porque era quase que obrigado a conhecer o Salmo 23. Ele é o salmo, acho que talvez mais conhecido. E veja que o Salmo 23, ele está num conjunto de 150 salmos. Junto com todos esses outros, eles formam o Saltério, esse livro de salmos, que se trata de cânticos e poesias do povo hebreu. São poesias que o Espírito Santo inspirou as mais diversas pessoas, não apenas Davi, mas várias pessoas são responsáveis por escrever salmos. E o Salmo 23 está dentro desse grupo de 150 salmos, que retratam ali momentos bons, mas retratam também momentos de dificuldade, retratam momentos de luta, retratam momentos de fé, mas também retratam momentos de angústia, retratam momentos de alegria, mas retratam também momentos de tristeza. O Salmo 23, como a poesia, como a música, ele tem por finalidade retratar o sentimento que está no coração do homem e da mulher. E o Espírito Santo vai inspirando essas pessoas para que eles falem a respeito daquilo que eles estão vivendo. Interessante é que Davi escreve muito dos salmos. Muitos dos salmos de Davi são salmos de adoração, são salmos de louvor, são salmos de fé, como por exemplo o Salmo 23. Mas muitos dos salmos de Davi são salmos de angústia. Interessante que o Salmo 23 é um salmo de fé que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um salmo antes, o Salmo 22, Davi está dizendo: Senhor, me livra no meu momento de angústia. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por tempos de fé, por tempos onde aflora a nossa fé. Mas a nossa vida também é marcada por momentos
em que nós choramos e nós dizemos: Senhor, me livra desse tempo de angústia que eu estou vivendo. E os salmos têm por finalidade retratar esse sentimento que está no coração desta pessoa. O Salmo 23, a autoria desse salmo é atribuída a Davi, já que na epígrafe do salmo, ou seja, no título do salmo, está escrito Salmo de Davi. Então Davi teria escrito esse salmo junto com vários outros salmos que ele escreveu. Davi era um grande adorador, Davi era um músico, ele tocava a sua harpa. Desde criança, ele já despertava-se para a adoração, para o louvor. Diz o texto bíblico que ainda criança, ainda um jovem, um adolescente talvez, o rei Saul leva Davi para que Davi possa tocar a sua harpa, e Davi possa ali entoar os seus salmos, e isso trazia calma no coração do rei Saul. Porque a Bíblia diz que Saul estava atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi recitava os seus salmos, quando ele tocava a sua harpa, havia ali calma no coração. A alma de Saul, ela era refrigerada, como diz o próprio Salmo 23, no momento em que Davi adorava o Senhor. Então Davi era um músico, ele era um poeta. Ele foi responsável por introduzir a música no culto dos hebreus. O culto dos hebreus que Moisés começa lá no deserto, ele não tinha música, só depois, lá na frente, Davi é responsável por introduzir a música. Os salmos não são escritos de relatos, não são escritos de doutrina, de profecias, ainda que hajam relatos, ainda que hajam profecias, e ainda que você possa tirar alguma doutrina, mas são poesias que retratam a alma, que retratam um momento daquelas pessoas e da sua relação com Deus. E através do Salmo 23, nós podemos aprender algumas coisas. Eu quero levar você a refletir sobre isso nessa noite. Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? A primeira coisa que eu quero que você pare para pensar é que para Davi, Deus é o seu pastor que supre as suas necessidades. Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor, ela está toda em letra maiúscula. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você encontra a palavra Senhor grafada toda em letra maiúscula, significa que a tradução do seu original hebraico, a palavra da onde ele tirou Senhor, é a palavra Iavé. Na verdade, é o tetragrama, que era impronunciável pelos hebreus. Havia por parte dos hebreus um temor muito grande de usar esse tetragrama, de usar aquilo que foi transliterado para nós como Iavé e depois transliterado como Jeová. Os hebreus não usavam isso com muito cuidado, usavam isso com muita sabedoria, usavam isso com muito temor, porque para eles o nome do Senhor não poderia ser tomado em vão. Então, quando Davi usa isso, Davi está fazendo questão de deixar claro que aquele Deus todo-poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele Deus cujo não podia nem se pronunciar o nome, aquele Deus que libertou os hebreus do Egito, aquele Deus que fez milagre, que abriu o mar vermelho, aquele Deus que ele adorava, Davi está dizendo: ele é o meu pastor. E talvez o que Davi está querendo nos ensinar é que esse Deus que parece tão distante, porque o nome dele alguns não querem nem falar, dentro do tempo de Davi, esse Deus é o meu pastor, ele está comigo, ele cuida de mim, ele cuida das minhas necessidades, ele cuida daquilo que eu preciso. Talvez o que Davi está tentando deixar para nós é que Deus se preocupa conosco mais até do que nós imaginamos. Porque para muitas pessoas, as suas experiências muitas vezes fazem enxergar um Deus distante. Quantas são as pessoas que não conseguem enxergar Deus como Pai, né, pastor? Porque tiveram problema com o Pai. E às vezes tem dificuldade de enxergar Deus como Pai. Quantas são as pessoas que sofreram muito em sua vida, em sua história, e às vezes esse sofrimento todo que a pessoa experimentou faz com que ela imagine um Deus afastado, um Deus distante, um Deus que não se preocupa, um Deus que não desce lá do seu lugar para cuidar dos detalhes de uma vida de um homem, de uma mulher comum aqui dos nossos dias. Muitas pessoas se perguntado sobre Deus, falariam que Deus, eu não conheço a Deus. Deus está no céu, eu não sei quem é Deus.
Então Davi faz questão de usar um tetragrama que não era usado, de usar uma palavra que não era usada costumeiramente, para falar, olha, eu não estou falando de um anjo, não estou falando de um líder angelical, mas eu estou falando do Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Esse Deus é o meu pastor. É isso que ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para a gente entender o significado disso, é importante entender a cultura do pastoreio no Oriente, no tempo de Davi. Israel, as terras de Israel, as terras do Oriente, são terras que não são não são muito propícias para o pasto. São terras que ou ora é deserto, ou ora são rochas. Então são terras que você não pode, por exemplo, ter a cultura de gado, vaca, boi, que são animais grandes, que exigem uma grande quantidade de alimento, né, de pasto. Então lá, o que é muito comum é a cultura de se pastorear ovelhas, cabras, que são animais menores, mas que também produz leite, que também produz carne. Então é muito comum até nos dias de hoje, quando você anda pelas terras de Israel, você encontrar as caravanas de beduíno com as suas ovelhas, muitas vezes atravessando ruas. E o trabalho do pastor é um trabalho de acordar muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã, ainda quando o sol não nasceu, o pastor já se levanta, ele já reúne as ovelhas do aprisco, ele já reúne aquele grupo de ovelhas e ele sai por aqueles caminhos, para que o pastor possa encontrar um lugar de pastos verdes, para que as suas ovelhas possam se alimentar. Então, todos os dias, esse ritual acontece. Cedo o pastor ajunta as suas ovelhas, e ele vai com o seu cajado na frente, e ele vai guiando essas ovelhas até os pastos verdes. Interessante que Davi usa uma figura de linguagem que era da sua própria experiência. Porque o texto bíblico, quando fala de Davi, diz que Davi, antes de ser o rei de Israel, Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Inclusive no dia que o dia que Samuel vai até a casa de Jessé, e Samuel vai escolher ali um rei, porque Deus já falou, o rei sairá da casa de Jessé. A Bíblia diz que Jessé traz todos os seus filhos ali, e eram muitos filhos. E tinha um que não estava ali, que era o mais novo, que era aquela pessoa que talvez na ordem das coisas não tivesse muita importância, porque naquela cultura, quanto mais velho, quanto mais próximo do primogênito, o primogênito era aquele que tinha grande importância, e conforme seguia a importância era do primogênito para trás. Davi então era o último filho numa casa de muitos filhos, não tinha importância nenhuma. Quando Samuel vai ungir um rei, ele vai até a casa de Jessé, porque Deus assim falou, da casa de Jessé, eu vou levantar um rei. E Samuel então chega diante de Jessé, fala, Jessé, eu vim aqui hoje para ungir um rei, porque Deus falou que daqui sairá um rei desta casa. Jessé então logo entende que é seu filho primogênito, e apresenta ali diante do profeta os seus filhos, traz todos os seus filhos, mas apresenta o primogênito. E Samuel vai lá, colocar a mão sobre o primogênito, vai ungir o primogênito, diz o texto bíblico. E Deus fala com ele, não, Samuel, não é esse. Aquilo já causou um espanto. Não é o primogênito, mas talvez seja o próximo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E cada vez que Samuel vai colocar a mão para ungir um rei daquela casa, Deus fala, não é esse, não é esse. E aí Samuel diz para Jessé, Jessé, mas acabaram todos os teus filhos, você não tem mais nenhum filho, porque você já me apresentou todos aqui, e Deus disse que não. E Jessé lembra, não, eu tenho mais um filho. Ele não era nem importante, que o pai nem lembrava do filho. E diz o texto bíblico que Davi estava onde? Estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi tinha cheiro de ovelha. Davi cheirava ovelha. Presta atenção que eu vou te dizer que Davi tem cheiro de ovelha, assim como Deus tem cheiro de ovelha. Assim como Deus tem cheiro de ovelha, talvez para você Deus é distante,
Talvez para você Deus está lá em cima, talvez para você Deus não se importa com você, Deus não se importa com aquilo que você precisa. Talvez para você a imagem que você tem de Deus é de um Deus que está afastado, mas eu quero dizer para você que Davi está dizendo que Deus é um pastor, e o pastor ele cheira a ovelha, porque ele pega a ovelha, porque ele segura a ovelha, porque ele cuida da ovelha. Interessante que depois Deus fala para Davi, através do profeta Davi: eu te tirei por detrás das malhadas. As ovelhas malhadas eram as ovelhas que não tinham muita serventia, porque eram manchadas, eram malhadas. E quando usa essa figura de linguagem, ele está dizendo que Davi, você estava ainda atrás daquelas que não tinham muito valor. Mas lá de trás daqueles que não tinham muito valor, eu te tirei. E não apenas te tirei, Davi, eu te fiz rei sobre Israel. Então Samuel fala: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé fala: eu tenho meu filho Davi. E a história de Davi é marcada por muitas experiências que fazem dele uma pessoa que ele pode dizer a respeito de Deus que o Senhor é o meu pastor, porque ele vive todas essas experiências. Porque o pastor levanta cedo, ele pega as suas ovelhas, ele sai do aprisco, ele guia essas ovelhas pelo deserto, ele guia essas ovelhas pela rocha, até que ele encontre um oásis, até que ele encontre um lugar onde exista pastos verdes, para que essas ovelhas possam se alimentar. No caminho do aprisco até os pastos verdes, existe muita coisa, coisas boas e coisas ruins. E quando Davi fala que o Senhor é o meu pastor, Davi está lembrando disso também, porque Deus me guiou na minha história. A história de Davi é um grande herói, mas a história dele, nós conhecemos a história dele, ela não é marcada apenas por bons momentos. Ele é ungido rei, Samuel derrama óleo sobre a sua cabeça, e nada acontece, ele volta a cuidar das ovelhas do pai dele. Ele não ganhou um trono, ele não ganhou um palácio, ele não ganhou funcionários, ele não ganhou uma estrutura de rei, ele volta a cuidar das ovelhas do pai dele. E a história dele você conhece, ele vence o gigante, e quando ele vence o gigante, ele tem um momento que ele está por cima, Israel coloca ele num patamar de herói, e ele então vai viver junto do rei, mas de repente começa a ver no coração do rei um ciúme para com Davi, e o rei passa a perseguir Davi. Davi então de herói passa a ser um perseguido, vai se refugiar numa caverna. Nesta caverna começa a juntar com ele os párias da sociedade. Todos aqueles que não prestavam na sociedade, fugitivos, ladrões, que estavam precisando se esconder, se encontram com Davi e ele forma um grande bando ali. De ser um herói da nação, ele passa a ser um perseguido. São os vales, são os desertos da história. Ele é perseguido por outros reis, ele é perseguido pelo seu próprio rei. E depois que ele se torna rei, ele é coroado, ele tem novamente um tempo de glória. Ele é o rei que ganha batalhas, ganha vitórias, ele aumenta o tamanho da nação. Ele passa a ser adorado pelo seu povo e de repente perde a sua velhice, o seu filho o trai. O seu filho usurpa o seu próprio trono. E agora aquele que era rei, aquele que era herói, aquele que era adorado pelo seu povo, ele tem que fugir escorraçado da cidade, para não ser morto pelo próprio filho. Novamente passa pelo deserto. Então quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ele não está dizendo que Deus vai satisfazer os nossos luxos, ele não está dizendo que Deus vai satisfazer os nossos desejos, porque, querido, uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Deus tem um compromisso de satisfazer as nossas necessidades. Davi diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa um justo estar desamparado. Ele cuida das nossas necessidades. O pastor, ele tinha a responsabilidade de dar alimento para as ovelhas.
O pastor tinha a responsabilidade de cuidar da segurança das ovelhas, de afugentar o lobo, de afugentar o leão, de afugentar o ladrão, de afugentar o salteador, de afugentar o lobo. O pastor tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas. E às vezes quando a ovelha estava machucada, às vezes quando a ovelha estava ferida, o pastor pega a ovelha, o pastor unge a ovelha com óleo, passa óleo na ferida da ovelha. E querido, quando a gravidade da enfermidade é muito grande, o pastor coloca as ovelhas aqui, nos seus ombros, as duas perninhas para cá, duas perninhas para cá. E aquela ovelhinha fica no ombro do pastor, até que ela se cure. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, olha, como eu tenho o Senhor como pastor, de nada eu sentirei falta. De nada eu sentirei falta, porque Ele é o meu alimento, Ele é a minha segurança, Ele é a minha saúde, Ele é tudo que eu preciso. Como dizia aquela canção antiga, Ele é tudo para mim, tudo, porque a gente lê errado, a gente acha que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa que Deus vai atender os nossos desejos como um gênio da lâmpada, que nós esfregamos, Ele aparece. E a gente fala, Senhor, ali na Westfalen, tem uma loja da Porsche. Estou precisando tanto, Deus. Mas tem gente que trata a sua relação com Deus assim. Quando nós temos Deus, nós não sentimos falta de nada. É isso que Davi está dizendo. Quando eu tenho pão, eu dou glória a Deus pelo pão que eu tenho. Quando eu estou fugido, eu dou glória a Deus, porque na minha fuga o Senhor está comigo. Quando eu não tenho pão, eu entro no Santo dos Santos, eu pego o pão da propiciação, que é o pão do Senhor, e eu como desse pão, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Deus é aquele que providencia as nossas necessidades. Davi dizia, Ele é o meu pastor. A segunda coisa que nós aprendemos está lá no verso 2. E aqui eu quero dividir ele em 3 partes. O verso 2 ele começa dizendo, deitar-me faz em verdes pastos. Os pastores de ovelhas dizem que as ovelhas só deitam depois que elas estão alimentadas. Elas não deitam enquanto elas não receberam alimentos. Davi está dizendo, olha, o pastor é aquele que me alimenta. O pastor é aquele que traz o meu alimento. E ele me faz deitar em verdes pastos. Querido, sabe uma coisa que às vezes a gente percebe nos dias de hoje? Nós percebemos que nós encontramos as pessoas a todos os momentos, a toda hora. Para a maioria das pessoas, a grama verde é a grama do vizinho. Para a maioria das pessoas, a grama verde é aquela que está do teu lado, nunca é minha. As pessoas sempre estão achando que lá, aquela grama lá é melhor do que a minha. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A grama verde não é a grama que está do outro lado do muro, mas a grama verde é a grama onde o pastor te coloca sobre ela e você pode deitar em segurança, alimentado nela. Davi está dizendo, deitar-me faz em verdes pastos. Eu deito alimentado, eu deito seguro. Outra coisa que ele diz, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas são, por natureza, animais muito medrosos. As ovelhas não foram dotadas de nenhum recurso, elas não têm garras afiadas, elas não têm dentes afiados. Então as ovelhas, elas são muito frágeis. E devido a essa sua fragilidade, as ovelhas não correm tanto. Elas tornam-se presas fáceis, e por ser presas fáceis, elas se tornam animais que possuem muito medo. As ovelhas têm medo de qualquer coisa, as ovelhas têm medo de tudo, elas estão temerosas. E interessante é que as ovelhas têm medo, inclusive, das águas turbulentas. Então, quando o pastor precisa dar de beber a uma ovelha,
ele precisa achar águas calmas, águas calmas, águas tranquilas. Porque se ele leva a ovelha por um rio de águas turbulentas, as ovelhas não vão beber. E as ovelhas morrem de fome, mas elas não conseguem vencer o medo para matar a sua sede. E aí, mais uma vez, eu fico refletindo sobre a nossa vida. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós temos medo? Medo dos desafios. Quantos de nós temos medo de dar um passo a mais? Quantos de nós temos medo do futuro, daquilo que está para acontecer? Quantos de nós temos medo porque nós não sabemos o que é, como é lá? E às vezes esse medo nos trava. Às vezes esse medo nos paralisa. Às vezes esse medo faz com que nós não consigamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Deus conhece os teus medos, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os temores, aquilo que passa, aquilo que vem na sua mente, aquilo que muitas vezes segura e prende você. Deus conhece tanto, tanto, que Ele vai te levar para um lugar de águas calmas, de águas tranquilas. O pastor nos leva para um lugar de águas tranquilas. No lugar de águas tranquilas, nós podemos beber e nós podemos saciar a nossa sede. Por fim, Ele refrigera a minha alma, ainda no verso 2. Ele refrigera a minha alma. O termo refrigera no seu original tem o sentido de renova, de restaura, de voltar a um estado anterior. Queridos, as ovelhas nessa caminhada em sair do aprisco, até chegar nesses lugares de pastos verdejantes, chegar nesses oásis, as ovelhas passam por deserto, passam por terrenos rochosos, passam por momentos de angústia, e isso vai gerando medo no coração desses animais, vai gerando angústia, a alma desses animais fica perturbada, o coração está ali com um batimento cardíaco elevado, elas estão temerosas, a alma delas saiu de um estado de tranquilidade, de um estado de paz, para um estado de preocupação, para um estado de angústia, para um estado de incerteza. Mas Davi diz, olha, Ele refrigera a minha alma, Ele acalma a minha alma, Ele acalma a minha alma. Quantos de nós vivemos tempos de almas angustiadas, de almas abatidas, de alma perturbada? Quantos de nós vivemos isso? As dificuldades, os desafios, os problemas, as lutas que você tem diariamente, a incerteza de como será o dia de amanhã, a incerteza de dar um novo passo, a incerteza de o que é que vai acontecer, a caminhada em si, entre o aprisco e entre o oásis, traz preocupação no nosso coração. E nós vivemos um tempo de grande perturbação na alma. O mal deste tempo é a alma perturbada. Por isso que as estatísticas mostram que as pessoas não mais são afastadas do seu trabalho por quebrar uma perna, por quebrar um dedo, mas as pessoas estão afastadas do seu trabalho porque sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de síndrome do pânico. Isso é alma perturbada, alma angustiada. E Davi sabia dos tempos de angústia. Davi sabia as experiências que Davi viveu. Ele também teve experiências como eu tenho, como você tem. Experiências que angustiam a nossa alma. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você, o desafio da vida, a jornada da vida, muitas vezes angustia o nosso coração. Sim ou não? Será que é só o meu? Muitas vezes nós já levantamos cedo, nós já acordamos cedo com o coração angustiado. Meu Deus, o que será desse dia? Parece que a gente mata, antigamente a gente tinha que matar um leão por dia, agora a gente já está matando um leão, rinoceronte, elefante. E se tivesse dinossauro, estava saindo no tapa com o dinossauro também. E a alma vai ficando angustiada, a alma vai ficando perturbada. Mas Davi no Salmo 42, põe para mim lá Salmo 42. Salmo 42, verso 5. Ele fala dele mesmo, ele fala para ele mesmo, ele diz, olha, porque está batida, ó minha alma,
E por que te perturbas em mim? Minha alma espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Porque está batida a minha alma. Porque está batida a minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma angustiada? Será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma perturbada? Será que você não entrou aqui nessa noite com a sua alma fervendo, né? Igual o radiador de têmpera, né? Quem teve um têmpera sabe do que eu estou falando. É só subir a serra ali e aquilo explodia, né? Tem gente que está assim, com a alma fervendo, com a alma fervilhando, com a alma borbulhando, angustiado com as preocupações. Meu Deus, o que será agora? Tem uma eleição. Vote direito, escolha o melhor candidato e você sabe o que você deve fazer. Mas, querido, independente do que vai acontecer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ai, pastor, mas tem uma guerra, a Rússia vai invadir e vai ter uma guerra nuclear. Eu não sei se vai ter uma guerra nuclear, mas mesmo que tenha uma guerra nuclear, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Por isso a nossa alma tem que estar refrigerada. Ele diz, olha, o meu pastor, ele refrigera a minha alma. Ele acalma a minha alma. Sabe aquele dia que você chega em casa às 6 horas da tarde, um trabalho estressante, uma luta, uma dificuldade. Tem um colega de trabalho que se você não fosse crente, você já tinha dado 2 cadeiradas nele. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, Tu que és o meu pastor, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, o Senhor refrigera a minha alma. Tinha aquela canção que era assim, né? Faz um ré. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Acalma tua alma, acalma o teu coração. Deixa que esse pastor acalme teu coração. E para acabar, para que eu termine no tempo de novo e a Tati me pague o café, que ela não pagou nem da semana passada. Verso 3, ele termina dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Queridos, a jornada ela não é marcada apenas por pastos verdejantes, a jornada não é marcada apenas por águas mansas, mas a nossa jornada é marcada também muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Davi sabe muito bem disso. Davi esteve na mira dos seus inimigos. Davi esteve para ser morto várias vezes. Davi teve que fugir várias vezes, teve que se esconder. Por várias vezes o seu rosto foi estampado lá nos mais procurados da América, como tem nos Estados Unidos. E ele sabe o que é o vale da sombra da morte. E nós sabemos também, querido. Porque o vale da sombra da morte é aquele momento que o chão debaixo dos nossos pés ele some. Sabe aquele momento que a gente recebe lá um papel do médico que diz, olha, esta doença é grave. E segundo a medicina, talvez essa doença não tenha cura. E aí, parece que o chão embaixo dos teus pés se abre. O vale da sombra da morte é quando você constata que teu casamento está por um fio. E você fala, onde foi que eu errei? Deus, o que é que está acontecendo? Eu não casei para me separar. Parece que é um castelo se desmoronando.
Aquilo que foi construído parece que está acabando. O vale da sombra da morte é quando você vê o teu filho numa situação difícil. Quando você vê um filho seu envolvido nas drogas, um filho seu envolvido nos vícios, você já não conseguindo mais dominar alguém da sua casa, conseguindo mais cuidar, e você como pai, o seu coração fica amarrado, amargurado, entristecido por aquilo que você está vivendo. O vale da sombra da morte é aquele momento em que a pessoa do RH te chama lá, você trabalha naquela empresa há muitos anos, você devotou a sua vida pelaquela empresa, a sua profissão é o seu maior orgulho. E aí ele diz, olha, nós não precisamos mais de você. Mas você fala, mas eu trabalho há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos aqui. Nós não precisamos mais de você. Você terá todos os seus direitos. Esse é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é quando você atende um telefone. E alguém diz, olha, um familiar seu, um amigo seu, uma pessoa querida seu. Infelizmente a notícia que eu tenho para te dar é a notícia que esta pessoa morreu. Eu lembro no dia que a minha irmã me ligou, não lembro se foi a Aninha ou se foi a Lica, que minha mãe tinha falecido. 2018, não faz muito tempo. Ainda que ela estivesse enferma, ainda que nós esperássemos que poderia acontecer o pior, esse momento é terrível. Esse é o vale da sombra da morte, quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a fé, quando parece que tudo se acabou, quando parece que a gente sente o bafo da morte, aqui. Muitos irmãos aqui, tivemos irmãos aqui de manhã, estava aqui o Aguinaldo e o Rafael, passaram pela Covid, foram entubados, muitos dias. Se você não sabe o que é o vale da sombra da morte, sente com a esposa do Aguinaldo, sente com a esposa do Rafael, porque você vai entender. Você dormir e acordar esperando às vezes um telefonema. Graças a Deus estão aí saudáveis. A igreja orou. Mas deixa eu te dizer, querido, também tivemos pessoas aqui que perderam pessoas. O vale da sombra da morte. Aqueles dias de angústia, aqueles dias terríveis. Davi passou por isso. Davi teve um filho que morreu, ainda recém-nascido, pelo qual a Bíblia diz que ele orou, ele jejuou, ele rasgou as suas vestes num tempo de jejum, ele fez tudo. E de repente alguém, até sem coragem de avisar ele, né, com muito cuidado, Davi, não adianta mais. Esse é o vale da sombra da morte. Mas deixa eu te dizer, o Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu sempre digo isso, querido, passar por luta, passar por dificuldade não é o pior, todos nós passamos e todos nós vamos passar. É um filho doente, é um filho às vezes com ansiedade, com depressão, é uma esposa doente com ansiedade, depressão, é alguém que está lá com um documento de câncer, é uma falta de emprego, todos nós vamos passar. Mas a maior dificuldade não é nem passar pelo vale da sombra da morte. Não é difícil sofrer, mas é difícil sofrer sozinho. A questão é o sentimento que às vezes está no teu coração, que você diz, olha, eu estou sofrendo sozinho, parece que ninguém sabe o que eu estou vivendo, parece que nem sabe a dor que eu sinto, parece que ninguém sabe o que eu estou passando. É esse sentimento de sofrer em solidão que muitas vezes consome o coração das pessoas. Mas aí Davi diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, Ele está comigo, você não está sozinho, você não sofre sozinho, porque o Senhor está com você. Quantas vezes talvez você disse isso, eu estou sozinho, ninguém sabe o que eu estou passando. E para acabando já, interessante da figura do pastor,
é que o pastor ama tanto as suas ovelhas, que às vezes quando uma foge, que às vezes tem ovelha que foge, às vezes a ovelha fala assim, ai, eu estou com medo, essa vida de ovelha, eu não sei como será meu futuro, e a ovelha pega e foge, a ovelha vai para longe. E querido, deixa eu dizer algo para você, ovelha junto com o pastor está cuidado, mas ovelha longe do pastor vira presa fácil, mas a figura do pastor é a figura daquele que ama as suas ovelhas. Jesus fazendo uma parábola, porque essa relação do pastor e ovelha, ele está intrínseco à história do povo de Israel, talvez seja uma das mais importantes tipologias da história dos hebreus, a figura do pastor e das ovelhas. Tanto é importante que Jesus, em uma parábola, ele fala, e o pastor, que tendo 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa as 99, e o pastor vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Sabe por que ele vai atrás? Porque o pastor ama. O pastor é aquele que traz a ovelha para perto, o pastor é aquele que puxa a ovelha. Aí ele acha a ovelha toda suja, toda cheia de carrapicho, está com a lã toda embolada. O pastor vai cuidar dessa ovelha, o pastor vai alimentar essa ovelha, porque o pastor ama as ovelhas. E eu quero concluir dizendo que nós somos ovelhas do aprisco do Senhor, e você precisa se sentir ovelha do aprisco do Senhor. Talvez você fale, pastor, mas você falou tudo isso aí, pastor, mas eu não me sinto assim, eu não me sinto uma ovelha cuidada. Se você não se sente uma ovelha cuidada pelo Senhor, você tem que sair daqui dessa noite se sentindo a ovelha mais importante do aprisco do Senhor, se sentindo cuidada, se sentindo aconchegada, porque o pastor, Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Mas sabe que eu quero te falar algo? Jesus diz assim, olha, o bom pastor, ele entra pela porta. Aquele que pula um muro, ele é o salteador. Significa que o bom pastor, ele é educado. O bom pastor não arromba a porta. O bom pastor não vai te obrigar a que você seja ovelha dele. Mas o bom pastor estará sempre com os braços abertos para cuidar das suas ovelhas. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Baixe a sua cabeça aí no seu lugar mesmo. Feche os seus olhos, eu quero terminar. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Talvez você entrou aqui e você fale, pastor, tudo isso que você falou, eu queria viver isso na minha vida. E eu quero te dizer que existe um segredo para sermos cuidados pelo bom pastor. E o segredo para sermos cuidados pelo bom pastor é o segredo de entregarmos a nossa vida a Jesus, de dizermos, Jesus, seja o meu bom pastor, seja o Senhor da minha vida. E talvez você entrou aqui nessa noite, você nunca na sua vida, você disse, Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, como meu bom pastor. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dar a oportunidade de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de você entregar a sua alma a Jesus. Se você já fez isso, não é com você que eu estou falando, mas talvez haja aqui nessa noite alguma pessoa que está ouvindo tudo isso, e o seu coração talvez esteja pulando a respeito disso, e você até hoje, você não fez uma escolha por Jesus, você até hoje, você não confessou Jesus com a sua boca. O apóstolo Paulo diz que nós devemos confessar, porque é aquele que confessa com a sua boca. Então eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você entrou aqui, se você entendeu que você quer ser essa ovelha do bom pastor, eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E essa é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Das pessoas todas que estão aqui, 90%, 98%, todas um dia disseram assim, Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Então eu quero te dar uma oportunidade, eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja ser ovelha deste pastor, e você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. E a única coisa que você precisa fazer para mudar a sua vida, para mudar a sua história, a única coisa que você precisa fazer
é levantar a sua mão assim, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer dar um passo em direção a Jesus e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém? Só dá um sinal, um intercessor vai orar com você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Não tem, todos estão aqui. Deus te abençoe, querida. Tem uma moça lá, ó. Deus te abençoe. Tem mais um jovem lá, Deus te abençoe, querido, lá em cima. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que quer dizer assim: eu quero ser ovelha desse pastor, eu quero ser ovelha desse pastor? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem dois jovens lá em cima. Deus te abençoe, querido. Olha, já que vocês tiveram a coragem de levantar a mão de vocês, eu vou fazer mais um desafio a vocês. Vem aqui que eu quero orar com vocês dois. Venha cá, desçam aqui os dois, venham aqui. Pega eles aí, sogra, venha com os dois aqui, traga eles aqui embaixo, eu quero orar com eles. E a segunda oração que eu quero fazer é por você que entende que esta palavra tem a ver com você. Se você entende que esta palavra tem a ver com você, que você quer se sentir essa ovelha cuidada pelo Senhor, fica de pé onde você está, fica de pé no seu lugar, nós já vamos terminar. Deus te abençoe. A decisão mais importante que você está tomando na sua vida é a decisão de receber Jesus como Salvador. Ô sogra, abraça ele aqui, ora com ele. Olha, a decisão mais importante, moça, olha para mim, olha para mim. A decisão mais importante da sua vida, que você toma hoje, é a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, e se você aí, você já recebeu Jesus, Ele já é o Senhor, mas a sua alma anda angustiada, a sua alma anda perturbada com as lutas, com os desafios. Eu quero orar com você. Se você entende que essa palavra tem a ver com você, intercessores, venham para frente. Venha para frente, venha adorando ao Senhor, e nós queremos adorar. Se você entende que isso tem a ver com a sua vida, venha para frente que nós queremos orar com você. Seguro, meu esconderijo, estou nas tuas asas, estou nas tuas asas, meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, estão nas... Não volte para sua casa com essa alma perturbada. Não volte para sua casa com a sua alma angustiada. O Senhor quer te levar a lugares de refrigério. O Senhor quer te levar a lugares de almas, de águas calmas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, nessa noite, apresentamos, Deus, a vida dessas pessoas que estão aqui, Pai. Essas pessoas que decidiram hoje entregar a sua vida a Jesus, Pai. Escreve os seus nomes no livro da vida. Escreve os seus nomes no livro da vida, Pai. Muda a história dessas pessoas. Espírito Santo, entra na vida dessas pessoas, Pai, e muda a sua história, Pai. Pai, em nome de Jesus, também os teus filhos que estão aqui, leva os teus filhos a um lugar de almas, de águas calmas, para um lugar de refrigério, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite com a nossa alma calma, com a nossa alma tranquilizada, sabendo que o Senhor é meu pastor, Ele é meu pastor. Declare isso, igreja. Levante suas mãos e adore, declarando: Ele é o meu pastor.